para a gente. Estamos abençoados demais hoje, né? Pastor Nivaldo já deu uma palavra edificante e agora, mais uma vez, o pastor Heber. Já está orado pelo pastor Ilquias. Quebra tudo aí. Você foi profético. Ou eu entendi errado, quebra tudo, né? Gente, bom dia. Bom demais estar aqui. Já curtindo esse friozinho aqui de Curitiba, né? É um pouco diferente da minha região. Brasília é um pouco mais seco, né? A gente pega um período frio, mas não tão frio aqui como os irmãos pegam nessa região, né? A gente está feliz de estar com os irmãos. Trago um abraço, né, da nossa diretoria. A gente esteve ontem de manhã reunido, né? A gente tem reunido aí semanalmente nesse início, né? E aí falei, pastor Piragini, que a gente está vindo para cá, ele falou, manda um abraço lá para todo mundo, então traga um abraço do pastor Piragini, traga um abraço do pastor Sócrates. Aí os irmãos já conhecem essas meandros denominacionais, né? Então traga um abraço de todo mundo, né? Que aí nessas horas a gente dá aquele monte de abraço, né? Então sintam-se abraçados, né, por todos os batistas brasileiros, né? Tem sido um momento bom, desafiador para a gente como convenção, mas ao mesmo tempo também muito tranquilo. O pastor Ilquias facilitou muito a vida da gente. A convenção, graças a Deus, tem vivido um bom momento como denominação. Algumas mudanças aí vão estar diante de nós, né? Outras mudanças já estão acontecendo, estão em curso, mas a gente tem visto aí que a nossa denominação é uma denominação viva, né? Eu tive o privilégio, e tenho tido o privilégio de rodar um pouco, né, até por conta da organização que eu faço parte, e eu tive uma mudança de visão nesses últimos anos. Porque eu vejo muita gente falar que a nossa denominação é uma denominação fragmentada, né? E a nossa denominação ela não é fragmentada. A nossa denominação ela é uma denominação plural, é diferente. Pastor Marcelo foi executivo lá da nossa convenção, né? Eu entendo que aqui não é diferente, né, das outras convenções, né, com a quantidade de igreja que os irmãos têm aqui. E eu digo que a gente não é mais uma denominação, talvez essa é a nossa maior força, a nossa maior beleza, seja a nossa maior tristeza, muitas vezes, dependendo de que lado nós estamos, né, e a nossa maior fraqueza, né, essa autonomia da igreja local. Porque às vezes a gente confunde a autonomia da igreja local com independência. Nós não somos independentes, nós somos autônomos. Então hoje quando eu chego nos lugares, pastor Ilquias, e o pessoal fala assim, eu sou batista. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, em que conferência você vai? Porque pela conferência que você vai, eu digo o tipo de batista que você é, né? Geralmente a gente gosta dos batistas que vão nas mesmas conferências que nós vamos. Mas a grande verdade é que a gente é plural. A nossa denominação hoje ela é uma denominação plural. Eu brinco que a gente tem um pessoal reformado, a gente tem um pessoal que não é reformado, que não gosta dos reformados, a gente tem uns batistas mais pentecostais. Esses dias eu fui numa igreja batista, estava tendo uma dança de adoração profética. De manhã, eu preguei nessa igreja. Eu olhei assim, né? E igreja batista, pastor batista, formado no nosso seminário, com histórico denominacional. E à noite eu fui numa igreja que não podia tocar bateria. Só tinha o órgão e o piano. E os irmãos cantando assim, de forma bela, assim, com vigor, assim, com ardor, assim, que chega a gente ficava assim, emocionado com a alegria que aqueles irmãos ali estavam cantando. Eu falei, gente, como é que pode, na mesma denominação, ser algo tão diferente? A gente chega nos lugares, hoje a gente brinca, aqui a gente saúda ou não saúda as pastoras, aqui pode ou não pode fazer isso, aqui pode ou não pode fazer aquilo, por causa dessa pluralidade que a gente tem, isso é uma beleza. E, gente, a gente vai ter problema em qualquer lugar. Onde tem gente, tem crente e tem parente, tem problema. E geralmente o problema é quando a gente encontra os crentes, os parentes e gente, tudo na mesma igreja. Aí é uma situação complicada, né? Eu participei do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, final uma palavra, quando foi lá em Cuiabá, pastor Ilquias. E eu até ficava olhando os irmãos falando, eu falei assim, aquele ali é aquele irmão da nossa convenção. Porque é a mesma coisa, os problemas, as discussões, aqueles que a gente olha e fala assim, a gente tem que dar até uma lapela para poder facilitar a vida dele, né, para ele falar sentado, porque toda hora ele vem no microfone. Então, assim, a gente vai acostumando, né, e a gente vai vendo que em todos os lugares são os mesmos problemas, são as mesmas dificuldades, e que Cristo Jesus morreu por esse povo todo. Tem um cara igual o Brito lá, a gente olha aqui, tá todo mundo lá, só muda o cenário, mas os personagens são os mesmos, né? Mas eu quero convidar você nessa manhã, para a gente poder compartilhar, eu sei que a gente já está avançado no horário, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis,
capítulo 19. Eu tenho trabalhado com pastores, eu coordeno, faço a direção hoje de uma organização chamada Life Shape. Até o Davi está ali, me acompanha. A gente trabalha junto lá no Life Shape. E hoje, amanhã, a gente vai estar aqui acompanhando alguns refugiados afegães que vieram aqui. Parte deles estão em Curitiba. A organização trabalhou na vinda de 500 afegães para o Brasil, em parceria com o pessoal da Team Hope. Na verdade, a nossa organização fez financiamento para a Team Hope trazer. E aí estão divididos em 3 organizações, a Panagá, a Missão Mais e a Junta de Missões Nacionais. E aí a gente veio aqui para poder conhecer, ver como é que os afegães estão sendo atendidos e tudo. E a ideia é esse ano trazer mais 200, vão estar chegando. E aí essas parcerias com as igrejas locais. Então eles vêm, passam um tempo para poder aprender um pouco da cultura, aprender a língua, e depois são inseridos então nas igrejas locais, onde eles passam mais um ano. E algumas igrejas aqui em Curitiba têm recebido esses afegães, e aí a gente veio para poder compartilhar um pouco com eles, ouvir um pouco da história, ver o que a gente pode fazer ainda mais por eles. E parte do trabalho que a gente tem desenvolvido são com pastores. A gente trabalha com 3 públicos hoje na Life Shape. Eu sempre chego nos lugares, eu brinco, que eu trabalho na Life Shape, eu tenho que explicar que não é programa de emagrecimento, apesar do nome. Eu não seria um bom modelo para a organização. Emagreci, mas não foi com os produtos da Life Shape. E nem produto capilar. São 2 coisas que eu não seria muito bom para poder prestar publicidade. Life Shape é uma organização que trabalha com a formação e desenvolvimento de líderes. A gente entende que o mundo hoje precisa de líderes. Aonde nós olhamos, os cenários que nós temos olhado, os lugares onde a gente tem chegado, a gente vê que o que nós enfrentamos hoje é uma crise de liderança. A Bíblia diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Então, a gente olha para a política, a gente olha para tantas coisas e fala assim, o problema é a política. Não. A Bíblia diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe. A gente tem perdido a nossa voz profética como igreja. A gente tem perdido os nossos lugares de atuação, seja no mercado, seja na igreja, onde a gente olha, a gente tem enfrentado isso. A Life Shape, então, trabalha com pastores, profissionais e universitários. Então, são 3 públicos que nós temos trabalhado hoje no Brasil. A gente tem atendido aproximadamente 2.000 pessoas por ano. A gente é mantido por uma família de americanos. Eles foram missionários aqui no Brasil. O pastor John e Trudy White, ele foi presidente da Junta de Richmond aqui na década ali de 80, início de 90. Retornaram para os Estados Unidos. E eles são os proprietários de uma rede de restaurantes, de fast food que tem nos Estados Unidos, chamada Chick-fil-A. São 3.000 restaurantes que eles têm nos Estados Unidos, muito famosos por não abrir aos domingos. Só vende sanduíche de frango. O pessoal fica assim, vem quando para cá? Não vem. A gente não tem cultura de sanduíche de frango aqui no Brasil. Lá é muito famoso, lá eles são muito conhecidos, vendem mais que o McDonald's, para os irmãos terem ideia. É o 3º maior fast food dos Estados Unidos. E eles decidiram investir os recursos e aquilo que Deus tem colocado nas mãos deles. Eles usam uma frase que precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Bons mordomos do tempo, mas também bons mordomos também do recurso financeiro. A Life Shape hoje está em 62 países, trabalhando aí com mais de 48 parceiros nesses 62 países, trabalhando com plantação de igreja, pessoas de vulnerabilidade social e formação de liderança. Aqui no Brasil, a nossa grande ênfase, então, é formação de liderança. Vamos lá? Esse texto aqui é muito conhecido de todos nós, Certamente você já pregou nesse texto, e diz o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais.
Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou, e agora procuram me matar. Então o Senhor disse a Elias: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois, unja também Gel, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Gel, e quem escapar da espada de Gel será morto por Eliseu. No entanto, preservei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Que Deus ele aplique em nosso coração, nessa manhã, essa porção da palavra dele lida. Eu queria que a gente pudesse tirar alguns ensinamentos para a nossa vida e para o nosso ministério, para a nossa caminhada, a partir da vida de Elias. Porque para mim Elias é aquele profeta de sucesso. Elias seria aquele pastor que nós olhamos nos dias de hoje, falamos assim, ó, aquele pastor ali é um pastor de sucesso. É aquele cara assim que teve tremendas experiências com o Senhor. É aquele cara assim que a gente olha e ele está nos top 10 da Escritura Sagrada. Dificilmente você vai conhecer um crente, dificilmente você vai conhecer alguém de uma igreja que não conhece a história de Elias. Dificilmente você vai pegar uma criança de um ministério infantil que nunca desenhou quando Elias enfrenta os profetas de Baal e sai vencedor sobre os profetas de Baal. Certamente a gente vai chegar lá no céu e a gente vai querer ter alguma conversa com Elias, saber como foi essa dinâmica ministerial, essas experiências que Elias teve com o Senhor. Mas Elias também nos ensina algumas coisas preciosas. Quando nós pensamos em ministério pastoral e quando nós pensamos no nosso dia a dia. Porque Elias aqui, ele começa a enfrentar um problema de luta em sua vida. Luta existencial, luta emocional, uma luta com o seu próprio coração, talvez uma luta no seu próprio ministério. E não era para ser esse momento da luta de Elias. Porque Elias acaba de sair vencedor sobre os 850 profetas. Elias acaba ali de ter aquela grande experiência ministerial, que talvez se sou eu ou você, que passemos por algo assim, a gente logo coloca na porta da nossa igreja, lá a Igreja Batista, né, colocaria lá Ministério Weber Aleixo, uma foto minha, assim com a mão levantada e fogo caindo do céu. Seria mais ou menos assim, porque a gente gosta dessas coisas. A gente gosta que as pessoas olhem para nós e percebam que nós temos um relacionamento com o Senhor. A gente gosta que as pessoas olhem para nós e dizem, olha, Deus ouve as orações, Deus o usa, Deus fala através dele. Nós somos movidos por essas coisas. Não adianta a gente querer esconder isso do nosso coração, porque isso está presente. Mas Elias, depois de ter passado por essa experiência, ele começa a enfrentar agora uma grande crise. A gente brinca, né, que diz que ele enfrenta todos aqueles profetas, centenas de homens, mas ele foge de uma mulher. O que uma mulher não pode fazer na vida de um homem? É o que Elias agora começa a enfrentar.
seu coração se enche de medo. E talvez aqui esse detalhe seja algo que precisa ficar cravado nos nossos corações nessa manhã. Quando é que o nosso coração se enche de medo? E não somente isso, mas quais são as atitudes que nós tomamos quando o nosso coração se enche de medo? A gente está vivendo uma época onde a gente diz que é a época da produtividade. A gente gosta de estar fazendo alguma coisa. A gente gosta de olhar para a nossa agenda e ver que a nossa agenda é colorida, que a gente tem muitas atividades. A gente gosta de chegar para as pessoas e dizer o seguinte: olha, eu tive tantas reuniões essa semana, eu estou fazendo tantas viagens, a minha agenda ela é requisitada, eu estou fazendo muita coisa, eu tenho tantos ministérios na igreja, eu estou reunindo com os meus líderes, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo, e parece que a nossa importância ela é medida pelo tanto que nós estamos produzindo. Mas só que chega um momento que o nosso corpo não aguenta, e a gente trava. E para mim é isso aqui que está acontecendo com Elias. Para mim é esse ponto aqui agora que chega na vida de Elias. O cara que está tremendamente sendo usado, o cara que está ativo ministerialmente, o cara que está enfrentando os grandes desafios, o cara que é resposta para muitas coisas. Mas chega um momento na vida dele que ele para. E ele vai olhar para o seu próprio coração e ele vê que ele não é tão bom. Ele vê que ele não é capaz de fazer tudo o que ele achava que poderia fazer. Que ele não é a última bolacha do pacote. E aí a Bíblia vai dizer que o coração dele se enche de medo. Agora tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Porque o coração de Elias aqui se enche de medo e ele toma uma atitude que nós não deveríamos tomar. E muitas vezes nós temos tomado. O coração dele se enche de medo, ele se preocupa e ele começa a trilhar um caminho, que geralmente é um caminho que nos leva à destruição. Porque a Bíblia diz que ele vinha andando com o seu servo. Mas chega a certa altura da caminhada, ele deixa o seu servo, ele deixa o seu amigo, ele deixa alguém que está no dia a dia do ministério para trás. E ele diz: olha, agora eu vou caminhar sozinho. E talvez o que tem nos matado, e o que tem matado o nosso ministério, é nós estarmos caminhando sozinhos. Gente, nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas para chorar com a gente, se alegrar com a gente, para a gente poder viver esses mandamentos de mutualidade. Eu tive uma experiência esses dias que eu achei incrível. Os irmãos devem conhecer o pastor Ricardo Barbosa. Pastor Ricardo Barbosa, ele é um homem excepcional. Aquele homem, ele é incrível. Ele é de uma sensibilidade espiritual, de uma aproximação de Deus, assim, que é extraordinária. Ele perdeu um filho recentemente, e um neto, filho desse filho que faleceu, autista não, com síndrome de Down, perdeu uma parte da mobilidade do seu coração, precisou ser submetido a uma cirurgia, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. A sua nora fica cega, do dia para a noite, e eu falei assim: eu vou lá orar. Pastor Ricardo dá aula para a gente lá no Life Shape. Chegamos lá na casa do pastor Ricardo, eu, pastor que trabalha com a gente, pastor Silas, presbiteriano. E ele falou assim: pastor, a gente veio aqui orar com o irmão, porque o irmão deve estar enfrentando um tempo de luta, um tempo de dificuldade. E ele começou a compartilhar tudo isso. E aí, daqui a pouco ele vira e diz o seguinte: olha, eu não vou dizer que eu estou passando um tempo de luta, talvez sejam dias difíceis, porque em todas as coisas nós temos experimentado a vitória do Senhor. A gente começou a chorar ali na sala. Ele falou: mas eu vou orar para que Deus possa fortalecer a fé de vocês, para que vocês possam ficar fortificados. A gente chegou ali achando que ia levar aquela palavra de consolo. Nós fomos consolados com testemunho, com tanta luta, com tanta dificuldade daquele homem. Ele falou assim: não são lutas, talvez são momentos difíceis. Aí a gente acorda de manhã, o pneu do carro fura, a gente fala assim: olha, eu estou passando por uma luta, o pneu do carro furou. A gente vai perdendo essas coisas. Mas o pastor Ricardo, muito amigo do Valdir, que foi executivo de missões, executivo da Visão Mundial por muitos anos. E o Valdir, ele viajou muito. Ele tem mais tempo de voo do que pilotos profissionais que trabalham. E aí deu um problema no cérebro dele, uma calcificação em parte do cérebro. E ele precisou fazer um exame, uma ressonância. Só que colocar o Valdir dentro da ressonância, daquele aparelho da ressonância ali, e eu acho que o problema da ressonância não é nem você ficar preso naquilo ali, é o barulho que aquele negócio faz.
diz que dá uma perturbação na cabeça do Valdir. Ele não consegue, ele só faz aquele exame sedado. Só que chegou um momento que não dava para fazer sedado, precisava fazer acordado, porque o pessoal precisava ver como estava esse funcionamento do cérebro dele com ele acordado, não dormindo. E ele falou, não dou conta de entrar na máquina. E aí foi toda aquela preocupação. E aí ele falou assim, fazer o seguinte, liga para o Ricardo. Porque quando eu estiver dentro da máquina, o Ricardo vai ficar segurando na minha mão. E ele vai ficar recitando salmos comigo. Aí eu entro na máquina, faço o exame e eu faço. E assim o fizeram. Ligaram para o pastor Ricardo veio, botaram uma cadeira do lado da máquina, ele segura na mão do Valdir deitado na máquina, o Ricardo começa a recitar alguns salmos, o Valdir vai lá, faz o exame, e ele retorna. Eu olhei quando ele falou aquilo e falei, gente, história estranha, né? Pensa, eu, cara, barbado, desse tamanho, chegar naquela máquina, um outro segurando na minha mão, falando alguns poemas do meu lado, o que deve ser ali o pensamento de quem? Da equipe, né? Que está ali, né? Mas na hora eu pensei, gente, se eu tivesse que passar por um exame desse, para quem que eu ligaria? Quem é a pessoa que me ladeia? Quem é aquele amigo que eu posso pensar com a voz alta ao lado dele? Quem é aquela pessoa que eu posso compartilhar? Esse caso se tornou público, por isso que eu posso contar aqui, recentemente, o pastor, professor de um dos nossos seminários, dividia turma com ele. Por 3 semestres, a gente dividindo a mesma turma ali. A igreja descobre que ele estava tendo um relacionamento extraconjugal. O chamam e falam, olha, não dá mais para você continuar na igreja, procure a sua família, converse, porque nós vamos anunciar o problema. Ele não procura sua esposa, seu filho já na universidade, lá em São Paulo, na Unicamp, fazendo universidade. Ele abre o coração para sua esposa e decide ir de carro conversar com seu filho. Seu filho, muito revoltado, não recebe o pai. Diz que não quer conversar com ele. Aquele pastor, talvez, sem ninguém para ligar, e eu fiquei pensando quanto tempo nós dividimos o mesmo quarto, ali por mais de uma semana, e que a gente poderia talvez abrir o coração um para o outro e dizer, olha, as lutas que nós temos enfrentado, as dificuldades que nós temos passado, ore por mim, esse tem sido um peso, isso tem sido uma dificuldade. Ele era conhecido por não ter amigos. Seu filho não recebe, aquilo angustia o seu coração. Ele enche o carro de combustível, ateia o combustível sobre ele, coloca fogo no carro e lança o carro contra o guarda-reio de uma das principais estradas de São Paulo. E ali ele morre. Eu fico pensando hoje, eu espero que nós não caiamos em pecado. Nós lutamos por isso. Mas se a gente enfrentasse as grandes lutas e as grandes dificuldades, para quem que nós ligaríamos? Quem seriam os nossos amigos de oração? Mas tem outro lado, nós temos deixado pessoas pelo caminho, e é isso aqui que Elias faz. Ele deixa alguém no caminho, e ele diz, olha, agora eu vou caminhar sozinho. E a gente precisa prestar atenção, porque quando a gente começa a achar que o ministério é nosso, que a gente pode caminhar de forma isolada, que a gente não precisa de ninguém, que nós somos suficientes, talvez isso é o prenúncio de que nós estamos começando a trilhar um caminho de queda, que nós começamos a trilhar um caminho de depressão, que nós começamos a trilhar um caminho que muitas vezes não tem volta. Porque nem sempre nós vamos encontrar experiências como essa. A gente fica feliz quando encontra. Mas todos nós conhecemos histórias de homens e mulheres que não conseguiram retornar. E larga o amigo no caminho, e ele continua. E aqui para mim eu tenho uma grande crise nessa história. Porque chega um primeiro momento na parada de Elias, onde ele vai dar aquela sua descansada, que um anjo aparece. E ele diz para o Elias o seguinte, olha, você coma, você se alimente, porque você vai continuar andando agora no deserto. E serão mais 40 dias e 40 noites de caminhada. Aqui para mim é uma grande crise, porque talvez o anjo poderia chegar para Elias agora e dizer o seguinte, olha Elias, essa caminhada para você é uma caminhada infrutífera, porque Elias vai chegar na caverna, ele vai ter um encontro com o Senhor, e Elias não é transladado de volta para onde ele deveria estar,
Vai dizer o seguinte: agora você vai trilhar todo o caminho de volta, você vai vivenciar todo um processo, vai existir todo um percurso que você precisa retornar. Ele podia chegar e falar assim: cara, volta daqui, não continua a caminhada. Vai ser algo ilógico, vai ser algo infrutífero, você não vai conseguir, você não vai encontrar aquilo que você acha. Mas não. Deus proporciona o alimento, Deus proporciona as condições, Deus dá o meio e a forma de Elias continuar caminhando ainda mais. E aqui eu gosto de uma das mensagens de Spurgeon, quando ele disse que não pense que o deserto é ruim. Sempre existe algo depois do deserto. Existe ainda uma caverna. Tem gente que olha e fala assim: eu estou enfrentando um deserto. Não acho que esse é o pior estágio. Porque depois do deserto, nós ainda podemos experimentar uma caverna. E é isso que acontece com Elias. Elias passa todo aquele deserto até chegar a uma caverna. Às vezes a gente vai enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades. E Deus vai nos proporcionar, dar-nos oportunidade de nos afundarmos ainda mais. Porque talvez no nosso coração, enquanto ainda haja um resquício, uma centelha daquele velho homem, enquanto nós não formos quebrados por completo, de forma absoluta, Deus ainda vai precisar nos tratar. Isso aqui para mim é sinal da graça e do amor de Deus. A gente pode olhar isso aqui, a gente fala assim: Deus é mau. Mas a gente pode olhar numa outra perspectiva. Isso aqui é sinal da graça e do amor de Deus. Eu gosto do Sacha quando ele diz que, quando ele encontra alguém que diz: não, porque Deus não tem me disciplinado, Deus não tem ajustado algumas coisas na minha vida, ele falou que foi preocupado. Porque talvez é a prova que Deus não lhe ama, porque a Bíblia diz que Deus, ele disciplina os filhos a quem ele ama. Está tudo tranquilo, está tudo certo, a gente está fazendo coisa errada, a gente está vivendo uma vida de pecado. E parece que o negócio está sendo abençoado ainda, e talvez esse é o grande problema da nossa vida. Porque a gente vê algumas pessoas que parecem que vivendo em pecado ainda conseguem receber a bênção do Senhor. E a gente diz: não, estou fazendo isso aqui, mas Deus me abençoa. Eu estou fazendo isso aqui, mas Deus está comigo. Eu estou fazendo isso aqui, mas Deus precisa de mim, então Ele não vai abrir mão de mim. E Deus vai permitindo, e vai deixando. E Elias chega na caverna. Agora, quando Elias chega na caverna, para mim, existem algumas coisas aqui que marcam essa história. A primeira é que a pergunta de Deus a Elias não é assim: Elias, o que você está fazendo aí? Mas é: Elias, o que você está fazendo aqui? Há uma diferença muito grande. Porque se Deus está lá no céu e ele olha: Elias, o que você está fazendo aí? Há um distanciamento. Mas quando Elias chega e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? É a ideia de que Deus está conosco nos tempos de dificuldade, quando nós estamos nas nossas cavernas, quando nós estamos enfrentando as nossas depressões, quando nós estamos tendo as nossas crises de pânico, quando a gente está vivendo os nossos momentos de ansiedade. O que você está fazendo aqui? Mas há algo aqui que para mim é surpreendente. É a resposta de Elias. De falar: Senhor, eles estão matando os teus profetas. Esse povo quebrou a aliança com o Senhor. Só sobrou eu. E ele podia parar por aqui. Porque talvez a falta de visão, ou a visão limitada de Elias, de não conseguir perceber o agir, não conseguir ver o que Deus estava fazendo, podia ser simplesmente assim: não, Elias, você não está sozinho, existem outros 7.000 que não se prostraram, existem outros 7.000 que não se beijaram a Baal, existem outros 7.000 iguais a você, que se mantiveram fiéis a mim. Mas Elias entra com a continuidade da sua palavra, ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Quando ele fala assim: olha, eu não sou melhor do que os meus pais, ele está se colocando numa posição já superior aos seus pais. Porque se os meus pais, que não são melhores do que eu, não passaram por isso, eu também não tenho que passar, então é melhor o Senhor me tirar a vida. Elias aqui, ele se colocou numa posição de se achar melhor do que as outras pessoas. Eu não tinha que passar por isso. Eu não deveria estar passando por isso, porque afinal de contas, eu sou Elias.
Eu não deveria estar passando por situações como essa, eu não deveria estar enfrentando momentos como esse. Porque antes de mim, gerações anteriores não passaram, e eu não sou melhor do que eles. Aí o coração de Elias aqui, para mim, já se perdeu. Tem um pastor, Flávio, pastor da Igreja Batista lá de Tabira, ele foi da turma nossa do mestrado, ele falava um negócio: Éber, mau hálito e humildade, quem tem não sabe que tem. No dia que a pessoa descobriu que ela é humilde, ela já perdeu a humildade. No dia que ela chegava e falou assim: eu sou humilde, não é mais, não é mais. Humildade é algo que só os outros reconhecem. Só os outros reconhecem. E Elias aqui, para mim, nesse ponto, ele perdeu essa humildade de coração. Quando ele começa a olhar para o coração dele e achar que ele já não precisa ou não deve passar por isso. Mas Deus continua. E Deus fala assim: Elias, então vamos ter um encontro. Vamos passar aqui por um momento. E aí aqui para mim é a beleza da pluralidade da nossa denominação. Porque às vezes alguns vão conseguir ver Deus em meio a terremotos. Outros vão conseguir ver Deus em meio a fogo caindo do céu. Mas outros conseguem enxergar a presença do Senhor na brisa suave. E Deus consegue olhar cada coração e se manifestar de forma poderosa e plena e suficiente a cada coração. Eu sei que tem coisa que é mais difícil. Eu fui pregar numa... A gente é batista, pode... Pior que está gravando, né? Ah, mas ele é meu amigo. Eu fui pregar na Assembleia de Deus. E pastorzão lá, gente boa demais, meu amigo. Eu tenho um pregado lá de vez em quando. Crente, assim, aqueles crentes assim, crente tem embaixo d'água assim, o cara é crente. E aí eu cheguei lá e preguei, ele terminou, aí ele pegou, chegou num púlpito assim, depois falou assim: eu gosto de ouvir o pastor Éber. Eu gosto de ouvir o pastor Éber. Porque assim, ele abre a Bíblia, ele lê o texto e ele prega no texto. Que coisa linda de se ver. Aí eu falei: está elogiando. Aí ele falou: mas ele faz isso porque ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse o Espírito Santo, ele era igual eu. Deus ia falando com ele, ele ia transmitindo. Deus ia falando com ele, ele ia transmitindo. Como ele não tem o Espírito Santo, ele precisa ler a Bíblia e pregar o que Deus já falou. Ele não tem nada novo. Ele sempre prega o que já está falado. De um lado, eu estava assim, feliz pelo reconhecimento de pregar as Escrituras. De outro lado, meu lado se angustiou de eu não ouvir Deus e precisar só pregar no que os outros falaram, porque eu não tenho nada no ouvindo. Não é? Mas que a igreja viva, operante. Aquele negócio que você está pregando, o irmão levanta ali, começa a falar em língua, cadeira voando, aquele negócio todo. Aí eu vou pregar lá, eu falo assim: gente, vamos com calma, que eu sou batista. Eu não aguento ver o movimento todo, não. Então os irmãos ficam segurando e de tempo em tempo a gente abre espaço para os irmãos glorificar. Aí depois volta todo mundo para cá, porque senão a gente se perde. É igual quando você vai pregar e o povo fica tocando música aqui atrás, né? Você vai pregando, você não sabe, parece que a mensagem vai ficando mais romântica, né? Você já quer começar a cantar a música. É o jeito de cada um. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem gente que consegue perceber a presença de Deus na brisa suave. Agora, às vezes, Deus precisa fazer a gente capotar um carro para poder perceber a presença dele. Às vezes, Deus precisa fazer a gente perder um ministério para perceber a presença dele. Às vezes, Deus precisa colocar alguns irmãos assim, que são mais daquela linha complicada, para fazer a gente colocar o joelho no chão e orar, e suplicar pela presença do Senhor na nossa vida e no nosso ministério. E Deus sabe lidar com cada um. E eu vejo que a grande verdade é que Deus tem as estratégias certas para nos colocar no lugar da dependência. Deus tem a forma correta de trabalhar no nosso coração, para o nosso coração ficar sensível ao que Ele quer fazer, ao que Ele quer agir em nós, para depois agir através de nós. Agora aqui, eu quero terminar aqui, porque eu acho que a gente tem que prestar atenção aqui em algo que é muito sério. Porque Elias, ele volta pelo caminho. Eu acho interessante que é pelo caminho de Damasco. Quando a gente vai para o Novo Testamento, é nesse mesmo caminho que Paulo encontra o Senhor. Então, Deus já age nesse caminho. Eu gosto de olhar na ideia de quais são os lugares onde Deus tem agido. Quais são os lugares onde a gente consegue ver as grandes manifestações de Deus, para a gente poder se aproximar e conseguir perceber
e conseguir saber o que a gente pode extrair desses lugares e dessas histórias. Porque há lugares que parece que tem aquele pirim-pim-pim de Deus. É um negócio mais especial. Tem pessoas assim que a gente olha e fala assim, o que essa pessoa tem de especial? Não tem nada. A única coisa que ela tem de especial, a presença de Deus na vida dela. Não é o grande orador, não é o grande acadêmico, não é o grande estrategista, não é o grande nada. Ele é o grande servo do Senhor. E eu nem sei se pode falar que você é grande servo, porque se é servo não é grande, né? Ele é simplesmente servo do Senhor e Deus tem o abençoado por causa disso. Mas Elias aqui, ele tem aquele encontro com o Senhor. Mas naquele encontro com o Senhor ali, não é agora assim, Elias, eu vou te restaurar, e você vai voltar agora na sua melhor versão, né? Não Deus Coach, né? Na sua melhor versão ministerial. Você vai retornar agora e vai ser o Elias. Não é mais ou menos aquele encontro que teve com Isaías, lá no templo. Né? Que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. E aí eu ouvi do céu, a quem enviarei? E aí ele aponta, eis-me aqui e envia-me a mim. E aí a gente vê o cara que teve a sua vida transformada. Porque do capítulo 1 ao capítulo 5, era só ai de vós, ai de vós. No capítulo 6 é ai de mim. Capítulo 7 em diante, Isaías se torna um grande profeta. Pelas suas experiências, narra a vinda do mestre sofredor, fala sobre a grandeza de Deus, aquele cara diferenciado. Mas Elias não. Elias, depois desse capítulo, não tem mais o Elias. Agora vai ser chamado um Eliseu. Muitas vezes, caminhos, mesmo sendo tratados pelo Senhor, não nos darão o direito de voltar aos lugares onde nós estávamos. Porque ali Deus podia olhar para Eliseu e dizer, para Elias e dizer assim, Elias, volta. Eu vou te dar uma unção dobrada, você vai contar a sua experiência, você vai dizer o que foi isso aqui, e as pessoas vão olhar para você e tal. Mas não, agora você volta e unge Eliseu. Porque agora vai começar um novo movimento e agora vai começar um novo momento. E só para eu alertar você, você não era o único. Existem outros 7.000 que não se prostraram, que não se curvaram diante de Baal. Você não é mais tão necessário. A gente não pode deixar entrar no nosso coração a ideia de que a gente é necessário. A gente não pode deixar entrar no nosso coração a ideia de que se a gente não estiver, não vai acontecer. Só existe uma coisa, gente, que a gente não consegue substituir. É na nossa família. Igreja. Vai chegar um outro pastor. Denominação passa. Eu brinco que se placa de igreja fosse boa, a denominação fosse boa, a placa da igreja ficava do lado de dentro, não ficava do lado de fora. Né? Eu sou batista. Eu amo ser batista. Eu sou a 5ª geração de batistas da minha família. Eu digo que eu fui predestinado a ser batista. Eu não tenho outro. Eu não sei ser outra coisa. Se acabou a denominação, a gente vai abrir uma outra denominação batista aqui, para a gente estar lá. E eu vou acolher os irmãos nessa denominação, porque eu sei que a maioria aqui, que está na quarta-feira de manhã, nesse horário, aqui é porque é batista, gosta desse negócio. A gente gosta. Mas a gente precisa entender que a gente não é nós não somos os melhores. Deus tem agido em outras denominações, feito coisas lindas em outras igrejas que não têm nome batistas. Deus tem usado outros pastores que não passaram nos nossos seminários. Deus tem usado livros que não foram escritos ou publicados pelas nossas editoras. Deus está fazendo, Deus está agindo. E é muito ruim quando a gente olha e a gente acha que só a gente pode. Eu passei por isso. Eu precisei tratar meu coração. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso ainda mais novo. Naquela ideia de que a gente precisa. Estou vendo o Josimaber ali. A gente foi envolvido com esse negócio de JBB, andar de ônibus, pedir dinheiro nas igrejas para pagar passagem. A gente ia, a gente gosta desse negócio. É lindo, é maravilhoso esse negócio. Sabe qual é o problema? É quando a gente acha que se a gente sair o negócio vai morrer. E eu estava assim, não, eu preciso estar viajando, eu preciso estar pregando.
E minha mulher, ela é uma santa. Eu digo, quando Mariana chegar no céu, o anjo lá da porta do céu vai falar assim, ó, você pode entrar e pode colocar mais 3, porque o que você aguentou desse homem... E viajando, eu lembro de 2019, Davi trabalha comigo, ele sabe, foram 56 viagens. E eu só vou para lugar assim que ninguém quer ir. Agora mesmo a gente vai estar indo para Jacareacanga, interior do Pará. 9 horas depois você desce no aeroporto, que você gastou 27 horas para chegar nesse aeroporto, fazendo as baldeações até chegar. Eu gosto dessas coisas, dessas aventuras. Isso aqui é terra que manda leite e mel. A gente voa direto, chegar assim, é uma bênção. Esse negócio aqui, a gente vai nesses lugares. E eu falei, não, Mariana, mas ninguém vai lá. Ninguém vai lá, eu vou lá, eu preciso ir, eu tenho que ir. A gente precisa ir. E para mim aconteceu um negócio assim que são 2 situações, eu quero compartilhar e que eu termino, que marcaram o meu coração. A primeira é que eu tenho um menino, Felipe, é o meu filho do meio, eu tenho 3 filhos, né? O João Pedro com 10, Felipe está com 8, Luquinhas com 6 anos. Eu estava num mestrado, numa época intensa, correndo, viajando, aquele negócio todo. Eu lembro do Felipe entrar no meio de mim do livro. Estava sentado no sofá, os meninos ali brincando, né, no tapete, a gente fica ali lendo do lado, falando assim, não, estou aqui, né, papai está aqui com vocês. Né? E o Felipe entrou no meio do livro assim, e falou assim, papai, me lê. Felipe tinha 4 para 5 anos de idade. Eu lembro do Felipe correndo, e a gente tem uma mesa lá na sala de casa, e o Felipe passou correndo, a cabeça dele passou assim embaixo da mesa, mas foi na ponta assim, ó. Aí eu falei assim, gente, o anjo do Felipe é muito bom, porque se fosse mais um pouquinho, ele tinha batido a cabeça na quina da mesa, agora ele tinha dado ruim. Eu lembro dessa cena. A segunda cena que eu lembro do Felipe falando assim, pai, eu queria fazer alguma coisa, brincar com alguma coisa, eu olhei e o brinquedo dele estava em cima da mesa. E eu falei assim, filho, pode deixar que o papai vai pegar por você. Ele falou, não, pode deixar que eu pego. Eu falei, não, mas você não alcança não. Aí quando eu olhei, o Felipe foi para perto da mesa, a cabeça dele já estava acima da mesa. E ele fez assim com a mão e pegou o brinquedo. Então as 2 imagens que eu tive do Felipe, foi a cabeça dele passando embaixo da mesa e a cabeça dele passando em cima da mesa. Já toda ultrapassada. Naquele dia eu falei, eu não vi meu filho crescer. Naquela ideia de achar que não tem ninguém. Naquela ideia de falar assim, eu preciso ir porque ninguém vai. Se não for eu, não tem ninguém para ir. A gente dando treinamento lá no Piauí, as igrejas lá com menos de 100 membros, a Life Shape assumiu um trabalho lá, chega de madrugada, eu vou acordar para ir, Davi foi nessa viagem, Mariana do meu lado, eu acordo, Mariana chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, amor, não vai. Eu não vou dar conta de ficar com as crianças. Eu já não aguento mais. Eu falei, como assim? Ela falou, não aguento. Eu não consigo ficar sozinha, eu estou com medo. Liguei para o Davi, Robério, Tiago, estavam indo, falaram, vocês vão, liguei para o pastor Gilvan, falei assim, não dá para eu ir, eu vou ficar com a Mariana. O coração da gente está tão adoecido, que eu liguei na Latam e falei assim, tem um voo que sai mais tarde, muda o horário. Eu falei, eu vou tentar remediar o negócio de manhã e à tarde eu vou. E aí cheguei para ela e falei assim, amor, pode deixar, fica tranquilo, mudei o horário do voo para tarde. Ela falou, não, você não está entendendo. Eu não consigo ficar sozinha, eu preciso de você do meu lado. E aí a grande crise. A gente vai deixar os 100 pastores lá, que estão lá para nos ouvir, trabalho para fazer, para ficar com a esposa aqui, com os filhos. E aí eu cancelei aquela agenda. O pastor Peragini faz a minha mentoria, liguei para ele, liguei para alguns amigos nossos, a gente tem um grupo que a gente caminha junto. E aí os amigos começaram, estou comprando passagem, vem para cá. Eu falei, cara, não é sair agora, eu preciso entender o que está acontecendo aqui em casa, 15 anos de casado, a gente nunca passou por isso. E aí o pessoal, não, vem para cá. Andrezinho lá em João Pessoa, Abdala lá em Guarapari, Juan e tal, vem para cá. Eu falei, cara, não dá, a gente precisa. E eu fui conversar com um terapeuta. Gente, olha, eu não sei o sentimento seu, mas a gente, pastor, entrar num consultório, parece que é o mesmo sentimento de estar entrando num prostíbulo. O que as pessoas vão pensar se me ver entrar aqui? Esse era o sentimento do meu coração. O que as pessoas vão olhar e dizer que a gente está precisando de ajuda? A gente é quem ajuda. Que a gente está pedindo socorro, a gente é quem socorre.
Eu vou mostrar fraqueza. A gente esconde essas coisas. Ninguém posta assim, né? Na porta do Instagram, assim, entrando agora aqui no terapeuta. Né? A gente esconde. E aí ele veio e conversou comigo, eu falei assim, doutor, e eu marquei para Mariana. Porque eu falei, minha mulher está doente. E aí ele falou assim, eu trabalho com executivos, pessoas de várias áreas, profissionais, e deixa eu falar um negócio. Geralmente a esposa sinaliza antes do cara parar. O problema aqui não é a sua esposa, o problema é você. Eu falei, não, mas quem acordou chorando foi ela. Ele falou, não, o problema é você. E aí eu comecei a conversar, e aí a gente teve que mudar a agenda, a gente teve que mudar a história, e as coisas foram normalizando, e as coisas estão de novo tomando conta. E aí a gente precisa tomar conta, que a gente começa de novo. Na hora que der aquela normalizadozinha, a gente, não, vamos de novo. Ainda para que a gente quer. O tempo é pouco. E eu lembro da gente na igreja, um pastor mais antigo, pastor Marcelo conheceu ele, pastor Moisés, foi o pastor que me discipulou. Ele chegava na igreja e falava assim, que quem cansa é o pecado. Pastor vai descansar no céu. A gente tem que trabalhar aqui. E eu fiquei com isso na cabeça. Pastor não tem férias. Pastor não tem férias. E aí, gente, sabe o que a gente está negligenciando? Porque o único mandamento que vem antes do pecado é a gente guardar o descanso. É o único que vem antes do pecado. E é o que nós estamos mais negligenciando. Guardar o nosso tempo com a família, guardar o nosso tempo acima de tudo com Deus, mas guardar o nosso tempo com a gente mesmo. E a gente está entrando em cavernas. E a gente está entrando em cavernas. Talvez na caverna a gente vai ter duas respostas. Olha, eu vou te restaurar, você volta e continua o ministério. Mas talvez na caverna também a gente vai se encarar com a resposta, olha, não dá mais. Não dá mais. Talvez eu encontro com o endemoniado de Gadara, que agora é um irmão. Posso te seguir? Posso ir com você? Ele vai dizer não. Volta para a tua casa e toma conta da tua família, que ali é o lugar mais importante. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Ora por nós aqui, pastor. Já querendo já fazer o pacote completo, carecemos da tua oração. Vamos orar? Coloca diante do Senhor aquilo também que está dando medo aí no seu coração. A gente pode colocar diante do altar do Senhor também nessa manhã. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, Deus. Porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus cheio de graça. O Senhor não nos olha, Pai, para quem nós somos, mas o Senhor olha na perspectiva do que o Senhor pode realizar e fazer em nós, Pai. Nós te louvamos porque nós ouvimos a voz do nosso pastor, Pai. Porque o nosso coração, ouvindo essa voz, atendeu ao chamado. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos usado nesse tempo. Para a gente é um privilégio, Pai, ser pastor. Para a gente é um privilégio servir ao Senhor. Para a gente é um privilégio, Pai, ser guardado e cuidado por Ti, ser usado pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas, Pai. Agora, não nos permita, Pai, que as lutas do dia a dia, Pai, os problemas que nós enfrentamos, Deus, venham enfraquecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Pai. Mas que possa gerar no nosso coração dependência do Senhor, Pai. Que a gente possa ter o mesmo sentimento de Moisés, Pai. A vitória não nos importa se o Senhor não estiver conosco. Nós não iremos sair se não sentirmos a garantia que o Senhor está ao nosso lado, Pai. Então nos abençoa, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Que a gente possa, como os da tribo de Gade, conseguir perceber, Pai, o que está acontecendo nesse tempo. Que a gente seja capaz de discernir o tempo. Que o Senhor nos dê a sabedoria, Pai, de entender quais são as portas que nós devemos entrar, quais são os desafios que nós devemos aceitar, quais são as palavras que nós devemos dizer, porque nós estamos ligados no Senhor, Pai. E nós não queremos fazer nada além daquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós também não queremos viver nada menos, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Então abençoa os meus irmãos aqui, Pai. Sou tão feliz de estar aqui nessa manhã, Pai. Esse tempo de compartilhamento, esse tempo onde o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Esse tempo do afeto e do afago, onde a gente pode abraçar e ser abraçado, onde a gente pode dar uma palavra, mas receber uma palavra também, Pai. Assim nós te bendizemos, Pai, nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Enquanto o pastor Marinho vai chegando aqui, tem uma música dos Arrais, que é Mistério. E aí tem uma parte da música que diz assim: sou pó, sou barro deste chão,
e em minha irrelevância reside a minha importância. É mais ou menos por aí, né? Entender que nós não somos insubstituíveis. Por favor, pastor. Irmãos, rapidinho, quero só animar vocês. Nós teremos agora no dia 16 de março, aqui mesmo, né, no Centro Batista, nós teremos o Seminário do DNA. É um dos maiores seminários sobre célula do Brasil, né, e está entre os maiores seminários de célula do Brasil. Vamos ter a presença do pastor João Vitor, que é da Central de BH. Então, se você quiser, fale com a gente para fazer a sua inscrição. É importante que o pastor vá com o líder da sua igreja, tá bom? Então, fale com a gente, nós estamos à disposição aí. E vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Queridos, dia 27 teremos concílio da Ordem. E não esquece do dia 22 e 23, convidar os membros da tua igreja para a Assembleia da BGC, que acontecerá na Igreja Batista Novo Mundo. Nosso pastor Jean abriu as portas ali. Estaremos lá. Amém? A igreja abriu a porta, é isso mesmo. Concílio na IBB tem que fazer a inscrição para o café. Concílio na IBB precisa fazer a inscrição para o café. Ora para a gente aqui, pastor Jean, para encerrar. E aí você fique de pé no seu lugar e a gente já vai para as nossas atividades. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Deus, por esse tempo que passamos aqui na Tua presença. É sempre muito bom, edificante. É sempre, Deus, tão reconfortante reencontrar os colegas, os amigos, ó Pai, desfrutar desse tempo que a gente tem aqui. Mas, Deus, acima de tudo, ouvir a Tua palavra. E hoje nós tivemos o privilégio de ouvi-la em dose dupla, e que bênção, Pai. Obrigado pela vida do pastor Nivaldo, obrigado pela vida do pastor Hélio. Deus, que o Teu nome seja exaltado, glorificado e bendito, Deus, acima de todas as coisas. Nós Te louvamos por a vida desses Teus servos, pastor Heber, Pai querido. Que o Senhor continue a aplicar no nosso coração, Senhor Deus, a palavra que estes Teus filhos falaram. Que a gente possa sempre ter adoração genuína, pura no nosso coração e sempre estarmos ligados ao Senhor, atentos, para que a gente não ache que somos melhores do que de fato somos. E, Deus, que a gente não pense que a gente possa fazer todo esse trabalho, Senhor Deus, com a força dos nossos braços. Somos chamados pelo Senhor, temos o privilégio de participar com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. Leva-nos, ó Deus, guardados por Tua poderosa mão, fica conosco, nos conduza naquilo que ainda iremos fazer, para que em tudo, de fato, o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado nas nossas vidas. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém.